e indo de cabeça só nas piores coisas, em vez de contar a história. Ele esquece de contar a história. E eu sei que ele pode contar a história, porque tem vários lampejos das histórias que poderiam ser contadas. Mas 95% do tempo, ele não tá contando a história. Ele tá descrevendo como funcionam as regras da história. É aquele seu amigo que criou ele quer fazer um mangá, ele quer fazer um quadrinho, ele quer escrever um livro. E aí, antes de ele contar pra você qual é o protagonista, ele tá te contando todo o background. Ah, então, eu tô com uma ideia pra um livro, cara. Como é que é? Então, nesse mundo, 1000 anos atrás, teve uma grande guerra. E aí o planeta foi completamente destruído. E aí a humanidade foi para o espaço, teve colônias e não sei o que. Aí você tá ouvindo ele há 40 Kitsune minutos, não consegue uma conceber hora. É todo uma história que não seja. Ele não consegue conceber qualquer história que não seja sobre personagem seguindo, enfim, personagem evoluindo e tal. Que não seja uma perspectiva humanística. Sabe? Que não pra seja ele uma personagem é perspectiva conflito. humanística. Aham. É. É a frase personagem é conflito. Isso é uma merda, porque. Que eu não sei como seria a crítica dele sobre a Odisseia, sabe? Eu acho que ia ser uma coisa. Sei lá. Esse Eu é acho- estranho. Não, porque, tipo. Na dúvida, eu Porque culpo tem muita Shakespeare. história. Foda-se. Né, então. Na dúvida eu culpo o Shakespeare. Na dúvida eu culpo o iluminismo. E foda-se. Exato. Que transformou o humano no eixo principal de análise, né? Exato. Tinha que ser só as gostosas. o background, Isso. não sei o que. Aí você fala, tá, mas quem é o protagonista? Aí fala, então, o protagonista. Aí que vai chegar na história. Ele tá muito focado no mundinho. Fala, porra, mas não, eu preciso de um ser humano, sabe? Eu não quero o background de Gundam, eu quero a história de Amuro Ray. Mas o que ele quer é contar a história da colonização do espaço. É isso que ele quer. Não é isso que ele quer, Kitsune. Pelo amor de Deus. O que mais o pessoal reclama dessa porra desse mangá é porque não tem a porra do flashback da Era Heian ou Kitsune. O que mais o pessoal reclama é que, porra, é um mundo muito grande e o Gege não quer contar sobre esse mundo. Essa é a grande reclamação da porra da fã desse mangá, cara. Porra. Bizarro, mano. É muito complicado. Esse é o final de Jujutsu Kaisen. Eu Opa! não gostei. Deu pra Aparentemente perceber. tem uma continuação agora de Jujutsu Kaisen. Provavelmente ele vai gostar da continuação. Só vejo críticas negativas, parece uma bosta esse mangá. Não faço ideia do que se trata. Não esperem podcast sobre isso. Eu tô com nenhum Grandes interesse críticas nisso. negativas. Mas é isso. Está terminado. Eu já li 2 vezes o final desse mangá, não quero nunca mais tocar em Jujutsu Kaisen. Boa sorte para quem gosta. Peço perdão se eu te irritei. Provavelmente falei muita merda. Me irritou. Mas é isso aí. Tá gostando da Sempre, continuação? sempre Diga. toda vez que eu vejo o Kitsune analisar algo, parece que alguém amarrou ele num porão e obrigou Tem ele apontando a arma na cabeça dele. Não, eu também tenho essa. então. Eu também tenho essa impressão. Dito isso, ótimo vídeo aí de Kitsune. E pra você que tá vendo pelo corte, vamos continuar farmando em cima de Jujutsu Kaisen, tá? No nosso outro canal, que é o canal de conteúdo apenas como é que fala? Original, nós comentamos sobre Jujutsu Kaisen módulo, tá? Então, vou deixar no link aí no canal, na descrição, algum lugar, para você ir lá e se inscrever no novo canal também, para acompanhar o meu comentário, o comentário de Silvano Furtado sobre os capítulos de Jujutsu Kaisen módulo, que está bem interessante, pelo menos nesse início. Bom, é isso então. Muito obrigado, Silvano Furtado. Muito obrigado para todo mundo que chegou até aqui.
Tiang. Kolotonamen. Kolotonam.
Finalmente derrotei Radiance despertada. Finalmente venci o 5º panteão. Consegui irromper e esfacelar esse panteão desgraçado. Nunca mais irei jogar esse lixo novamente. Nunca mais. Mas, vou dizer, foi extremamente valoroso esse meu... todo o processo de treinamento para então conseguir interpelar o panteão, vencer todos. Infelizmente eu não gravei do início, né? Mas as partes mais importantes estão aí, as partes mais dramáticas estão aí. As partes mais eufóricas, as partes mais... para quem está vendo, deleitante, né, também. Porque, né, foi uma travessia muito interessante de se observar. Eu agora, quando eu for rever o vídeo, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar assim, fiquei tipo, caramba, eu poderia ter morrido ali, não é possível. Caralho, meu Deus. Principalmente no Green, né? No Green ali eu já tava assinando ali meu atestado de óbito já. Porque foi, assim, surpreendente, assim. Na primeira parte dele ainda, eu tava já com duas máscaras de vida, né? E aí, aqui, aparentemente, essa play aqui já foi de base, né? Não tem mais muito o que fazer, né? Mas eu, ao mesmo tempo que tava nisso, tinha, né, uma força interior indomável, fazendo com que eu propalasse, né, ainda o Green. E foi o que eu fiz. Consegui derrotar o Green. Derrotei o receptáculo puro de maneira, assim, impressionante. Não tava esperando. Eu digo impressionante no sentido de, tipo, ele não demonstrou meio que dificuldade nenhuma pra mim. O dominei ali. Minha radiância. Dominei muito na primeira parte. Segunda parte, teve momentos ali que eu tinha quase certeza que eu tinha derrotado, mas ela continuou ainda e eu fiquei, cara, não é possível. Vai morrer. Tipo, é só porque eu tô indo muito bem, eu vou estender isso aqui? E aí, né, dei umas porradinhas a mais e finalmente foi pro último módulo. E caramba! Obviamente, eu tenho que dizer uma coisa aqui, é bom ficar relatado aqui. Antes de ir pra esse 5º panteão, no caso, eu tô falando essa última play que tá gravada agora, né? É irônico porque no instante seguinte, né? Instante seguinte, antes de eu iniciar essa última play, né? Que eu consegui finalmente liquidar o 5º panteão. Eu tava treinando com a Radiance, no modo despertado dela, assim, ó. Sem parar, assim, sem parar. Fiquei tipo 1 hora ali só, treinando. E aí depois, na segunda hora, né? Que eu tava treinando com ela, aí eu fiquei intercalando entre ela e o receptáculo puro porque eu precisava treinar ele também, dominar ele. Né? E aí foi o que aconteceu, eu ficava intercalando entre um e outro. Tanto que eu fiz o seguinte, quando eu vi que eu tava apanhando muito pra Radiance, principalmente que eu tava tentando dominar o primeiro modo ainda, assim que eu estava morrendo demasiado, né, na primeira parte dela, eu vi, não, isso aqui eu não aceito, assim. Preciso dominar logo isso aqui, então, como se fosse uma coisa meio mais negativa, né, pra que me instigasse a continuar, eu estipulei pra mim que se eu perdesse ela no primeiro modo ainda, né, primeira fase dela, né, que ela dá pra dizer que ela tem 3 fases, né, 4 se for contar com a parte de plataforma, né, mas eu coloquei essa daí junto com a última, né, então foram 3, né, e aí eu tava apanhando muito, né, se eu me perdesse na primeira eu voltava pro enfrentar o receptáculo puro, né, com uma consequência, né, negativa pra justamente, ó, você não conseguiu, então treina nele também. E aí eu fiquei muito bom nos dois, e aí é esse show aí, né. Finalmente, né, a desmoralizei. Vou dizer que foi edificante mesmo, esse todo esse treinamento.
Meu treinamento foi digno do processo que o protagonista do 36 Câmara de Shaolin passa, né? Ali no treinamento, né? Pra se tornar um hábil guerreiro. Foi o que aconteceu comigo, né? Finalmente derrotado Radiance, e eu estou fazendo esse vídeo justamente para provar, eu não, como pode ver na própria gravação, eu não me ative a usar o glitch da vida infinita. Eu até pensei, cogitei e tentei um pouco fazer o glitch, mas eu tava odiando fazer aquilo. Eu não tava conseguindo passar da primeira parte do glitch. E eu vi, caramba, tá demorando muito e talvez valha a pena eu insistir no Panteão. E nesse momento eu nem tinha ido muito no Panteão, sabe? É que na minha. Quando você pensa assim, no âmbito teórico, né? Você vê, caramba, tem que reenfrentar todos os bosses, reenfrentar muitas vezes o mesmo boss 2 vezes, né? Na versão base e na versão despertada, né? Ah, pelo amor de Deus, não tenho tempo pra isso. Mas na verdade é muito melhor. Eu até recomendo para todos, né? Não só tem o glitch, derrote, radiance, despertado, derrote, quinto panteão. Vai ser um feito que você nunca irá esquecer. Realmente. E eu fico feliz, é um bom jogo. Reflete que o Hollow Knight é um bom jogo ainda, porque, né? Tem controles ainda precisos o suficiente para conseguir fazer com que, né? Um desafio desse ainda seja muito efetivo, né? Então tá aí. Gostei bastante de pegar essa conquista. Como pode ver, né? Aqui, né? 61, falta só mais duas que, né? São a de fazer o speed run. Então é isso. Logo, logo estará terminado minha platina de Hollow Knight, finalmente. Estou muito feliz. Ah, é verdade, uma última coisa, né? Que fica aí só, né? De gravação mesmo. Fica aí na gravação. Né? Eu fiz tudo isso. Fiz tudo isso. Aqui, ó. Fiz tudo, né? No modo alma de aço, né? Então fiz 110% do modo de alma de aço. Falta só mais 2%, que provavelmente é só pegar a flor, fazer a quest da flor, né? Pegar o último fragmento da máscara pra poder ganhar mais uma máscara de vida. E pegar mais alguma outra coisa ou outra. Alguma coisa ou outra, assim, pra finalizar, fazer 112%, né? Nisso aqui também. Então, essas foram as duas únicos saves que eu usei pra platinar o Hollow Knight. Esse daqui, né, eu fiz meio que peguei quase todas as conquistas, quase todos os finais. Só que aí, justamente, os únicos finais que faltou, né, que foi justamente o da Radiance Despertada, aqui do Quinto Panteão, e o primeirão, que você consegue sem corromper lá, né, aquele charme branco lá que você pega, né, metade você pega no caminhão da dor, né. A outra metade, deixa eu ver se eu me recordo de que era. Eu acho que era não, acho que não era na moça lá que você derrota, né, no Jardim da Rainha. Depois, né, que você derrota o boss, né, o traidor, né. Não, acho que não. Esqueci onde que era. Eu vou dizer, né, vou dar desculpa de que foi a euforia, né, que afetou a minha mente. Não me recordo. Mas enfim, ainda assim, esse do Alma de Aço meio que fez o resto, assim, sabe? Consegui fazer o de zerar o jogo em 20 horas, fazendo 100%. Consegui, né, pegar os outros dois finais que faltavam. Passei no modo Alma de Aço, né, nos dois, né? Que é fazer 100% dele, se não me engano, e o normal, e o só zerar. Deve ter mais alguma outra conquista que precisava ter feito. Deixa eu ver. Ah, o Zot também, é verdade. Tipo, esses daqui, ó. Esse. Tipo, vamos lá. Esse, do Zot. Esse. 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 Ah, é verdade, o Green também. O Green eu derrotei também no Alma de Aço, vou lembrar. E esse aqui, todos esses eu consegui. No Alma de Aço. O resto foi tudo
no save normal. Com 112% aqui de 44 horas. Curiosamente, eu vi aí muita gente, né, que demorou no quinto panteão, então, obviamente, né, é o mais difícil, o desafio mais desafiador. O desafio mais desafiador, né, redundância, né, meu Deus, Leonardo. Mas é o ponto mais desafiador do jogo, né. Tem gente que demorou, tipo, 10 horas, mais até. Eu acho que, não me exaltando, né, não, né, sendo uma pessoa, assim, soberba, né, mas eu acho que eu consegui passar, tipo, em menos de umas 7 horas. Tipo, foi muito. Por aí. Acho que foi tipo umas 7 a 8 horas pra conseguir passar. Não demorei tanto. Mas é porque, justamente, eu vi muito vídeo. Vi muito vídeo de desempenho das pessoas, assim, sabe? Não muito vídeo de speedrun, curiosamente. Eu até deveria ter visto mais vídeo de speedrun pra poder, né, conseguir melhor. Por exemplo, a Radiância, eu não vi nada, assim, de speedrun, de vídeo, assim, nem nada, assim. Acho que só vi um vídeo, cara, né, que ele tava passando e conseguiu passar assim, e fiquei, que massa. Mas boa parte das táticas que eu usei, como por exemplo a principal, né, que é usando o Pogo, né, tipo com a lâmina rápida, né, que você pega o Charm, né, pra poder usar o golpe muito mais rápido, né, eu consegui executar isso sozinho, assim, consumar sozinho. Tipo, obviamente pode ser que é uma tática de speedrun e tudo mais, alguém já fez. Talvez até, tipo, sei lá, eu vi algum dia faz anos, talvez, e aí evocou essa memória pra mim, emergiu e eu apliquei de maneira intuitiva, talvez, não sei. Mas, pelo menos atualmente eu não vi vídeo nenhum, assim, sabe? Isso aí eu desenvolvi sozinho pra mim. E eu fiquei testando variáveis, né? Entendendo quais são os momentos melhores pra usar o fogo, né? Porque é realmente uma coisa que não dá pra usar em toda hora, né? Tem que saber quais são os melhores momentos. Os melhores momentos são principalmente o que ela usa os feixes de luz lá, né? As cintilações de luz lá, 3 vezes, né? Aí quando ela finaliza a terceira, você já pode fazer isso, ou quando ela vai usar os projéteis esféricos, né? De energia, né? Tremulizantes, né? Que aí você. Eles ficam fazendo toda uma curva pra poder te atingir, né? Então aí você dá 3, né? 3 pogos rápidos e depois usa o que eu chamo de Stomp, né? Que é aquele golpe que ele vai com tudo pra baixo, assim, né? Despenca com toda a propulsão, assim, né? Pra baixo. Mas essa eu desenvolvi. O outro também que envolve um pogo, né? Que é muito interessante, que é meio difícil de explicar sem estar mostrando, né? Mas é aquela que ela fica. Quando você vai pra segunda fase dela, né? E aí ela fica teleportando de um lado pro outro, mas aí tem as plataformas, né? Quando ela fica no centro mesmo, né? No centro, tipo, tem as plataformas em volta, ela fica no centro. Se vocês voltarem aí, né? Vocês conseguem ver que tem uma tática muito boa, que é tipo, você dá um monte de pogo pra cima. Isso aqui você não vai. Você fica muito rápido, né? Porque você sempre fica quicando na plataforma, né? Como se fosse um teto, né? Então você fica usando pogo, quicando na plataforma como um teto, vai batendo, e você. Nossa, você assim. Dissolve o boss, assim. Tanto que essa foi a tática que eu desenvolvi. Tipo, não, se ela fizer isso, acabou pra ela. Tanto que ela fez uma vez, eu descasquei ela. E depois eu fiz de novo. E foi esse momento que eu pensei que eu tinha derrotado, né? Porque, ó, caramba, eu fiz de novo. Provavelmente ela deve ter sido morta, né? E não, ela continua ainda. Mas aí depois eu dei uns 5 ataques, se não me engano, né? E aí ela foi pra última fase, né? Que ela fica soltando cintilações de luz em você, né? E aí você tem que ir pulando nas plataformas. Curiosamente, cara, é doido, né? Realmente, o Pogo é a melhor mecânica do jogo, né? Tanto que a única maneira de eu conseguir derrotar a Radiância, né? Com facilidade foi usando Pogo, né? Tanto que a última fase também, usando Pogo também na mesma lógica, né? 3 Pogos pra cima, depois já usa o Dash pra poder se realocar pro próximo local que ela for teleportar. Porque você usa o Pogo de novo. E aí, o bom é que ela só fica usando aquelas energias esféricas, né? Os projetos esféricos. Então aí, meu amigo, ela tipo, como eu falei, ela é toda, né? Ela não é, tipo... Ela é meio teleguiada, né? Mas ao mesmo tempo ela fica, né? Fazendo toda uma onda, né? Pra poder te acertar. Então nisso aí, já era pro boss. Faz isso, desvia dos projetos, faz de novo, acabou. Então, enfim. Estou muito feliz, vou ir agora, né?
platinar o jogo, né? Falta só os dois fazer a última rota. Estou indo fazer a última rota e. No caso, né? Porque dá pra pegar as duas de uma vez, eu acho, né? Eu consigo zerar o jogo em menos de 5 horas e já pegar as duas. E aí platino, acabou, desinstalo, nunca mais cola do jogo. Mas é. Porque, pelo amor de Deus, não aguento mais. Mas, enfim. Concluído Hollow Knight. Definitivamente, eu acho que entre esses daqui, talvez seja o mais difícil mesmo. Tipo, o Dark Souls 3 seria mais difícil, entre os platinados, né? Só que graças ao meu amigo Sai, né? Meio que foi facílimo essa platina, que ele me ajudou com. Todas as platinas mais difíceis ele me ajudou, então foi muito fácil pegar. O resto foi tipo, né? Com o tempo, né? Resident Evil 7, né? Tudo mais. Dark Souls foi tipo meio que. Não achei tão difícil, porque bem. É só ir indo com o tempo, assim, né? Tipo, aos poucos você vai conseguindo a platina. O do Hollow Knight não. Hollow Knight foi difícil por causa unicamente do Panteão, né? Que é realmente uma putaria, né? Mas, enfim. Logo logo platino, vou ver se eu platino Outlast também. Porque, obviamente, o jogo é um lixo, né? Mas. Talvez é só um sintoma da minha patologia, né? Eu quero platinar ele, porque ele só tem poucas conquistas pra pegar, né? Mas enfim. Enfim, é isso. Concluído. Panteão. Estou muito feliz. Acabou. Agora poderei, assim que no caso platinar, enfim, me desvencilhar de uma vez de Hollow Knight.